Meus queridos, chegamos ao final e este é o nono e último vídeo dessa série que pretendeu fazer uma incursão pelo livro de Daniel em busca de uma compreensão histórica do cumprimento das profecias ali retratadas em razão da menção explícita que Jesus faz no sermão profético, que é o objeto do nosso estudo, ao livro de Daniel. Aliás, o objeto do nosso estudo são as parábolas de Jesus. E abrimos um parênteses para inserir o estudo do sermão profético, antecedendo o módulo das parábolas de vigilância, algumas das quais com conexão muito estreita, muito próxima com esse discurso de Jesus, como também as parábolas que irão suceder, os módulos seguintes, como a do juízo final, todas elas com um viés escatológico. Então, na primeira parte dessa nossa resenha, nós traçamos um panorama introdutório ao sermão profético de Jesus, para depois adentrarmos no livro de Daniel e conhecer o seu texto e contexto, seus sonhos, suas visões e as interpretações dos sonhos alheios, buscando correlacionar o seu cumprimento histórico, portanto, atinente ao passado e ao que já se cumpriu, como também a evolução profetizada para a história, até nos situarmos em torno dos dias atuais e do momento histórico profético que estamos a viver e o que está por vir daqui por diante. Agora, ao fim e ao cabo, nos compete então voltarmos ao discurso escatológico de Jesus, porém já municiados daquilo que conhecemos do livro de Daniel, para fazer então uma releitura do sermão profético, agora numa perspectiva espírita, ainda pelas lentes do profetismo e do seu cumprimento histórico. Como eu já disse, esse sermão vai merecer uma outra abordagem, que será feita pela Michele na sequência do estudo das parábolas de Jesus. E faremos isso, essa releitura, com o nosso pensamento prevalentemente orientado pelo livrinho que está ali do lado, livrinho carinhosamente, porque se trata de um belo livro, o livro Sermão Profético de Jesus, do confrade Wallace Oliveira, no qual eu me baseei, no entanto é justo dizer, ao qual adicionei um ou outro apontamento pessoal, permeado por uma ou outra referência bibliográfica, organizado da maneira que eu achei mais interessante e também compreendido da maneira que eu pude compreender. Então não se trata absolutamente de ser fiel ao conteúdo do livro do Wallace. De tal maneira que nem tudo o que eu disse aqui você encontrará no livro dele, mas, sobretudo, a recíproca é verdadeira, ou seja, há muito mais no livro dele do que o que eu pude lhes dizer aqui, seja por incapacidade pessoal minha, seja por limitação de tempo, seja por ambas as coisas. Enfim, continuo a recomendar-lhes muitíssimo que comprem e leiam o livro dele, que é riquíssimo em pesquisas e apontamentos históricos, vale o investimento. Outro ponto a se destacar, meus queridos, é a tal visão espírita do final dos tempos, em que assumiremos a nossa exegese, a nossa interpretação, e nossa aqui é nossa no sentido de espírita, né, para o discurso de Jesus. No entanto, é preciso dizer que o sermão profético é tão amplo e parece apontar a sua resolução para uma época de transformações tão ricas para toda a humanidade. Ou seja, os tempos proféticos apontam para o seu cumprimento em meados do século XIX, com reverberações e ressonâncias por todo o século XX e começo do XXI, de tal maneira que é possível também outras leituras, outros entendimentos, que vinculem também outras visões, como é, por exemplo, o caso dos adventistas do sétimo dia.
Na verdade, naquele período do século XIX, houve uma espécie de segundo Pentecostes, com um novo derramamento do Espírito sobre a carne, de maneira que não se restringiu esse derramamento a um único ponto, nem se personificou numa única pessoa, por óbvio, né? Ou então poderíamos pensar, e essa é uma maneira de abordar o tema, que haveria um epicentro, dessa manifestação, mas o seu abalo sísmico seria sentido e repercutido em diversos pontos do globo. Naturalmente, para nós espíritas, o epicentro se deu em 18 de abril de 1857, dia em que a humanidade recebeu das mãos invisíveis e das vozes do céu a obra que viria a abalar as estruturas de barro dos pés da estátua do sonho de Nabucodonosor, fazendo-a ruir a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Pois bem, vamos retomar o discurso de Jesus então em 3 pontos, porque 3 foram as perguntas que Mateus registrou no seu texto, no versículo 3 do capítulo 24, dizem no Senhor: quando se darão essas coisas, qual o sinal da tua vinda e da consumação da era? E o primeiro dos pontos que eu gostaria de revisitar com vocês é o chamado tempo dos gentios, de que nos fala Lucas 21, 24. Que seria aquele intervalo de tempo concedido por Deus e que precisaria ser transposto antes que todas as coisas se cumprissem e chegássemos aos tempos do fim, ao tempo do juízo final, que é a tela de Michelangelo retratada por esse slide. Esse tempo dos gentios, de que nos fala especificamente Lucas, ele também é referenciado de forma indireta por Mateus e Marcos com a ideia de que a boa nova do Evangelho de Jesus precisaria ser disseminada por todo o mundo para se dar testemunho dele diante das nações antes de que o fim chegasse. Pois bem, meus queridos, o ponto que eu gostaria de destacar para vocês é essa ideia mais ou menos generalizada e referenciada tanto pela tradição judaica quanto pela tradição cristã, de que o mundo, o planeta Terra em que vivemos, ele caminha para uma resolução. E aqui eu vou aplicar o vocábulo resolução no sentido de conversão, de transformação, de transmudação. Segundo a tradição cristã, essa resolução vai ocorrer quando da parúzia, ou seja, quando da volta do Messias para finalmente plantar o reino dos céus ou de Deus por todos esperados nessa volta, segundo a exegese que a teologia cristã tradicional faz. Haverá então a ressurreição dos mortos para o juízo final, a separação do joio e do trigo, a recriação do Éden, o paraíso perdido, agora para que os eleitos vivam em nova comunhão restabelecida com Deus. Ocorre que no judaísmo já se fazia presente um conceito bastante similar a esse, que era extraído ou é extraído da interpretação do livro de Gênesis, nos capítulos 1 e 2, naqueles relatos iniciais da criação. A interpretação que eles fazem daquele texto em que Deus, depois de concluída a obra, nos 6 dias simbólicos da criação, ele aprova tudo, diz que ficou tudo muito bom. No 7º dia ele descansa e depois se ausenta do mundo, deixando para o homem, para Adão, a tarefa de melhorá-lo, de complementar a sua obra, tikkun olam. É uma conhecida expressão judaica que quer dizer exatamente isso: melhorem o mundo, melhorem a obra, conforme você vai encontrar, explicado, por exemplo, nessa interessante obra do rabino Benjamin Black, o mais completo guia sobre o judaísmo, que nos diz então que nós temos uma tarefa de receber a obra da criação e cuidar e melhorar aquilo que recebemos de Deus.
Conta-se até antiga anedota no meio judaico dizendo que um velhinho, cansado de ver um terreno baldio ao lado de sua casa que servia só de depósito de lixo para a vizinhança, ele descobre então o dono do terreno, bate na casa dele e pede permissão para trabalhar naquele terreno baldio e recebe a permissão do velhinho, então do dono do terreno. Então o velhinho começa a fazer um trabalho de jardinagem, ele limpa o terreno, ele tira todo o entulho, ele ara a terra, ele planta árvores frutíferas, flores que vão adornar e aquele terreno vai ser transformado em um terreno baldio que era, num belíssimo jardim que vai chamar a atenção de todos aqueles transeuntes, aqueles que passavam por ali, que por ali passassem, até que um belo dia, diz a anedota, um desses pedestres, ao ver o velhinho trabalhando naquele jardim, ele se dirige a ele dizendo assim: "Ah, que belo terreno, que belo jardim o senhor lhe concedeu." Ao que o velhinho vai dizer: "É verdade, mas você precisava ter passado aqui para ver como é que era esse jardim no tempo que ele pertencia só ao senhor." Né? Então veja, Tikkun Olam está retratado nessa ideia que nós temos que cuidar da criação, e melhorá-la, embelezá-la. Por isso é responsabilidade nossa é, trabalharmos a terra que nos foi concedida. No entanto, a Kabbalah, que é a porção mística do judaísmo, acrescenta mais um elemento a essa compreensão. Quando diz que Deus concede o mundo para que o homem trabalhasse com um prazo determinado para esse cumprimento. Algo parecido com um contrato de arrendamento rural com prazo determinado de exploração, ou seja, o homem trabalharia a terra alheia, no caso a criação, exploraria e colheria os frutos do seu esforço, porém esse contrato caminha para um final, porque Deus teria estipulado um prazo determinado de duração que no entendimento judaico remeteria então à ideia da semana milenar profética, sendo equivalente a 6.000 anos. No sétimo milênio, o Olam Hazé, que é o mundo atual, do qual conhecemos hoje, que nos foi dado com a incumbência de melhorá-lo, Tikkun Olam, ele se transmudaria para o Olam Rabá, ou seja, o mundo vindouro, o que ocorreria justamente no Shabat do sétimo milênio. Por essa interpretação, agora observe aqui uma criação de entendimento, né? Conjugando as duas tradições. Na visão cristã, nós estaríamos vivendo justamente no sexto dia dessa semana profética, né? Divididos em aproximadamente períodos de 2.000 anos, conforme eu lhes expliquei em um dos vídeos anteriores, de Adão até Moisés, sem a lei, de Moisés até Jesus, com a Torá, de Jesus, o Messias, até o restabelecimento da verdade. Outros 2.000 anos nós estaríamos então aqui por volta do ano 5.800 e tanto. Essas contas foram feitas nos vídeos anteriores do ano judaico, né? Nós estaríamos entrando então no sétimo milênio, momento da transmudação do mundo, mas vale dizer que para o judaísmo o Messias ainda não veio, e essa é uma longa discussão que não nos cabe tratar aqui nesse vídeo. O que eu queria observar com vocês é que a nossa doutrina, a doutrina espírita, não vai fugir desse mesmo entendimento. Porém, vai manejar outros referenciais teóricos, eu diria até numa compreensão mais alargada dessa relação homem-deus, criatura-criador, porquanto Allan Kardec e os espíritos da codificação vão desenvolver o conceito de mundo-escola, pelo qual vai se entender que a evolução não é uma prerrogativa apenas do indivíduo de per se, mas à medida em que o indivíduo melhora, ele melhora a coletividade. Né? Ou seja, ao se melhorar o indivíduo, melhora a sua família, ao melhorar a sua família, melhora o seu bairro, ao melhorar o seu bairro,
melhora a sua cidade, melhora o país em que ele vive, melhora o mundo em que ele habita e assim vive o planeta, assim, no qual o planeta Terra, ele também está suscetível a essa lei do progresso, né? Na medida em que esses mundos escola, que dentro do referencial teórico da doutrina espírita, da pluralidade dos mundos habitados, vai englobar todos os mundos criados por Deus, né? Ele também ele sofre, vamos chamar assim, upgrades na população espiritual que o habita, né? É, transformando-os então dentro daquele conceito didático que Kardec vai trazendo no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, de mundos primitivos para mundos de provas, de expiações e provas, mundos de regeneração, mundos felizes, mundos celestes ou divinos, né? Recebendo então um corpo discente, um corpo de alunos, uma população espiritual nova para nele habitar, né? E curioso, então, entender que na questão 132 do Livro dos Espíritos, ao trabalhar o contexto da finalidade de encarnar, ou seja, o ser espiritual, o princípio inteligente, tomar um elemento material para se manifestar, qual seria a finalidade disso? Os espíritos da codificação vai dizer que existe uma dupla finalidade no ato da encarnação. Se por um lado ele vai extrair as potencialidades divinas da sua alma, submetendo-se às vicissitudes da vida, por outro lado, ele também tem que cumprir a parte que lhe compete fazer na obra da criação, melhorando o mundo, ou seja, Tikkun Olam, melhorando os mundos, melhoramos a nós mesmos. Então, dentro dessa, melhorando-nos a nós mesmos, melhoramos os mundos e o nosso entorno. Então, dentro dessa concepção do tempo dos gentios, esse tempo do juízo que está presente ali na tradição judaica, na tradição cristã, e na tradição espírita, e agora me permitam aqui entender o espiritismo como uma teologia própria, como defende, por exemplo, entre outros, Herculano Pires, um grande pensador do espiritismo, esse momento de juízo corresponderia a esse período de transformação coletiva a vincular o mundo escola, planeta Terra, a um novo status, a um mundo de regeneração, conforme é bastante conhecido de todos nós. Pois bem, visto esse entendimento comum às três tradições religiosas, de que o mundo caminha para uma transformação, vamos então retomar outra ideia central do discurso de Jesus, que está ali no versículo 15 do capítulo 24 de Mateus, ou no versículo 13 do capítulo 14 de Marcos, que diz respeito à abominação desoladora, que é aquele momento em que Jesus vai se reportar diretamente ao livro de Daniel, mais ou menos nesses termos: quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel estiver instalada no lugar santo, quem lê entenda, ou esteja instalada onde não deveria estar. Meus queridos, conforme nós vimos, Daniel vai mencionar esse termo, o abominável da desolação, a abominação desoladora, em dois momentos no seu livro. Um no capítulo 8, naquela profecia do carneiro e do bode, essa nós vimos realmente. Outra que nós não vimos, especificamente, porque está ali no finalzinho do seu texto, quando nos três últimos capítulos ele vai relatar mais uma outra visão, agora à beira do rio Tigre. Essa visão nós não vimos, porque eu entendo que ela vai simplesmente reafirmar e confirmar aqueles reinos da antiguidade, aqueles prazos proféticos, mas ela tem, né, no livro do Wallace, né, ali também Jesus vai se mencionar, Jesus não, Daniel vai mencionar o abominável da desolação,
E aí, para não deixar dúvida quanto a esse termo e o seu emprego em sentido histórico e profético, nós precisamos compreender então a destruição do templo e o templo judaico, que era lugar de culto e, sobretudo, de sacrifícios, foi profanado abominavelmente 2 vezes em sentido histórico, dentro do judaísmo. Fazendo então com que o sacrilégio horrível estivesse onde não deveria estar, fazendo cessar a cerimônia do sacrifício diário, que era oferecido em expiação dos pecados a Deus. A primeira, quando o rei da Síria, Antíoco IV Epifânio, colocou no templo um altar da estátua pagã do Zeus Olímpico, e isso em 15 de dezembro de 167 a.C., ocasionando então a revolta dos Macabeus, né? Que está narrada ali no primeiro e segundo livro de Macabeus, na tradição, na tradução bíblica do catolicismo, né? Você não encontra o livro nas traduções protestantes. Essa teria sido a primeira vez. E a segunda teria ocorrido, como retratado aí na pintura da tela, quando os soldados romanos estão retirando a menorá do templo, né? Quando Tito, por volta de 70 depois de Cristo, retoma Jerusalém, destrói a cidade, destrói o templo. E nós vimos isso em alguns dos vídeos anteriores pelos quais passamos. Portanto, um desses eventos a que Jesus reportava ao citar Daniel era anterior àquele momento do discurso, e outro iria se cumprir cerca de 40 anos depois. No entanto, e esse é o ponto, em sentido metafórico, nós podemos dizer que o templo é profanado todas as vezes que nós, por exemplo, deixamos de lado os aspectos espirituais ou celestiais, colocando outros interesses materiais ou terrenos no seu lugar. Quando fazemos a contraposição entre o sagrado e o profano. Portanto, ao fazer menção àquela situação no Monte das Oliveiras, no seu discurso escatológico, Jesus se referia não somente àquela profanação já cumprida por Antíoco Epifânio tempos atrás, tampouco ele se reportava somente àquela que viria a ser cumprida por Tito tempos depois, mas também ele se referia a uma outra futura profanação, aquela que seria levada a cabo pelo desvirtuamento das suas lições e ensinamentos ao longo da história, e que teve início quando o imperador Constantino, vislumbrando no cristianismo uma última oportunidade de manter coeso o Império Romano que se esfacelava, uma vez que havia uma forte conversão popular aos princípios cristãos, ele mesmo se converte ao cristianismo antes de uma das batalhas contra os bárbaros em 312 depois de Cristo, no 312, ali por volta de 325, no Concílio de Nicéia, ele vai, segundo a tradição católica, ele vai fixar ali o cânone das escrituras sagradas, né? Abrindo caminho, então, para que no ano de 380 o imperador Teodósio o Grande torne o cristianismo como religião oficial do Estado romano, ocasião em que ocorreu a fusão ou confusão entre um poder temporal, imperial, com outro espiritual, a igreja, processo que levou não somente à perseguição dos entendimentos diferentes e divergentes que já havia, perseguição essa que foi levada a cabo imediatamente, pois que havia pelo menos outros olhares para a vida e para a obra de Jesus, o entendimento gnóstico, por exemplo, né? Cuja maior representatividade está sendo desencavada ou desenterrada agora, juntamente com a Biblioteca dos Essênios, nas montanhas de Qumran, né? Como também aquele processo acabaria levando à instituição do papado, ocasião
no qual o imperador Focas vai conceder o título de bispo universal da Igreja Católica Apostólica Romana em 607 d.C. ao bispo romano Bonifácio III. E com ele vai a autoridade para dizer o direito em termos religiosos cristãos, levando então a um período de 1260 anos de trevas espirituais em que os interesses terrenos promoveram a dominação com a junção da força política voltada para a satisfação dos seus interesses imediatos, corroborado pela autoridade religiosa que acabou deturpando, distorcendo e oprimindo a partir da mensagem cristã, reinterpretada com essa finalidade, profanando simbolicamente o templo da mensagem cristã, né? Nesse contexto, ao se referir à abominação da desolação de que falou Daniel, Jesus estaria remetendo para esse triste desdobramento da história que retrataria a trajetória da humanidade terrena, dentro desse processo de livre atuação no mundo, durante o tempo dos gentios em que o mundo nos foi concedido para agir e atuar livremente. A deturpação da mensagem cristã é a isso que ele se referia como a abominação desoladora em memória do predito pelo profeta Daniel. Assim, em perspectiva profética histórica, podemos dizer, juntamente com o texto de Wallace, e aqui vou citar entre aspas o que ele escreveu no livro: o precioso aviso dado por Jesus aos discípulos no sermão profético foi de que quando a Roma papal, a Igreja Católica Romana, que se transviou do seu caminho ao longo da Idade Média, passasse a dominar o mundo nas questões político-religiosas, então todos deveriam ficar bastante atentos diante desse novo e conturbado cenário futuro, porquanto seu retorno não tardaria a acontecer. Fecho aspas. E aí talvez você possa perguntar, como é que você pode afirmar que era isso que ele se referia, Paulo, e não a uma outra coisa, ou algo que já ficou no passado, né, ou algo diferente disso? Justamente pela menção de que ele faz que após aquele período em que o sol da verdade divina se escureceria e a lua do cristianismo não daria a sua luz, então sucederia um longo período de trevas espirituais, após o qual o seu retorno não tardaria. Se isso tivesse se cumprido no passado, né, nós já teríamos então a reverberação dessa transmudação, dessa mudança no presente. Mas nesse tempo que era futuro para Jesus e para os seus discípulos, mas que já se torna relativamente passado para a nossa perspectiva histórica atual, haveria então uma grande aflição mundial, um período de trevas espirituais, e aí nós temos todo aquele período da Idade Média com seu cenário conturbado pelas guerras santas, pelas perseguições inquisitoriais produzidas em nome da defesa da doutrina de Jesus, em um total desvirtuamento da sua essência, porque Jesus nada tinha com elas, nem com eles, os falsos profetas. E aí você deve começar a se perguntar, mas afinal, que tempos vivemos? Em que tempos estamos? Mas espera aí, Paulo, agora eu fiquei confuso. Como é que é isso? Era futuro para Jesus? É passado para a nossa perspectiva? Como é que... Espera, você está insinuando que por acaso Jesus já teria voltado? Pois é. Vamos pensar um pouco na diminuição ou na perda do poder político e religioso que acabaram com a primazia da Igreja Católica, né? Desde aquele momento em que ela se dividiu em duas, a romana e a ortodoxa, com sede em Constantinopla, né? E todo o desenrolar dos conflitos e dos cismas que culminaram em rapidíssima síntese
Com a reforma protestante de Lutero, em 517, passou pelo anglicanismo, né? Quando o rei Henrique VIII, que queria se separar da esposa para se casar com outra, fundou então a Igreja Anglicana, alinhando-se parcialmente com essa ideia protestante, né? Até a Idade Moderna, com os séculos das luzes, o iluminismo, que trouxe o homem para o centro dos debates e foi restabelecendo a razão frente aos dogmas religiosos. É nesse contexto que a gente vai acompanhando o enfraquecimento daquele poderio político e perda de primazia no cenário religioso da Igreja Católica Apostólica Romana. E assim vamos adentrando no século XIX, com a Igreja Romana já despojada dos vastos territórios que havia obtido na Europa, para se ver reduzida à cidade de Roma e os seus arredores, momento no qual o Papa Pio IX convoca o Concílio Vaticano I e proclama o dogma da infalibilidade papal, uma tentativa de reafirmar um poder já combalido. E, no entanto, já agora em 1929, o Papa Pio XI chega a um acordo com o primeiro-ministro da Itália, Benito Mussolini, conforme assentado no Tratado de Latrão. Vai se ver então confinada a pequena cidade do Vaticano, sede da Igreja Católica, e último resquício de um milênio de grande império político-militar medieval que se deteriorou ao longo do tempo. Porém, se retornarmos ao sermão profético, Jesus vai falar que após o advento de todas essas coisas, haveria um momento sublime do restabelecimento da verdade e usa uma interessante metáfora, parcialmente retratada no slide aí do lado, né, para descrever a sua volta, e aí ele vai dizer, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, né? Como ele se intitulava, fazendo referências à profecia de Daniel, conforme nós vimos, a interpretar aquele sonho, né? Aquela visão. A figura é melhor entendida segundo Wallace, e aqui novamente eu vou botar aspas no texto do seu livro, de uma página do seu livro. Ele vai dizer assim: o relâmpago geralmente surge de repente no céu e durante um curto espaço de tempo, trazendo uma grande luz ou forte clarão e ao som de trovões, mas sem que seja esperado o momento certo que tudo isso acontecesse. E fecho aspas. De maneira que, quando nós percebemos de fato, rápido e como um relâmpago, ele já teria ocorrido. E é esse o ponto que ele vai defender no seu livro, o Sermão Profético de Jesus, uma visão espírita do final dos tempos. Jesus já voltou. Aqui vou abrir aspas também para uma citação do livro de A Gênese, quando Kardec vai trabalhar esse contexto nas predições do Evangelho, tratando especificamente do segundo advento do Cristo. Diz o codificador: logo, podemos concluir que Jesus quis dizer aos seus discípulos que o seu retorno espiritual ao mundo iria se dar comparativamente do mesmo modo que um grande relâmpago, assim como a forte luz da verdade divina vinda dos céus ou do mundo espiritual, iluminando todo o mundo, de um extremo ao outro, esclarecendo espiritualmente todos os homens que se encontravam mergulhados nas trevas da ignorância da noite, através do fornecimento da sua nova revelação ou doutrina divina. Portanto, meus queridos, é possível entender que este momento profético que preconizava a volta de Jesus já aconteceu. Em conformidade, então, com as parábolas da vigilância que seguem o discurso do sermão profético, combinado com aquela advertência de Pedro,
quando Jesus compara a volta de Jesus como um ladrão que viria na hora em que ninguém estivesse esperando. E quando você se desse conta, isso já teria ocorrido. Quando se deu isso, meu querido, vocês devem estar se perguntando, quando a tal pedra simbólica da passagem da estátua de Daniel se desprendeu do céu sem mãos humanas e trouxe à baila as vozes da espiritualidade para se dizerem presentes na história do homem, trazendo a exata dimensão da continuidade da vida da alma humana para além do estreito período de sua atuação no mundo material, no mundo manifestado, e restabelecendo a verdade da mensagem cristã por séculos e séculos deturpada. Quando foi que todas essas mudanças ocorreram ou começaram a ocorrer? Quando e como foi que o Cristo se manifestou em espírito para dar um fim ao reinado do quinto reino? Tal fato teria então se iniciado justamente nos tempos preditos por Daniel, dentro daquelas leituras que já fizemos, no ano de 1844, dentro daqueles termos proféticos. E o que de significativo, de histórico nós temos nesse ano, perdão, para além de todas as revoluções e convulsões sociais que já estavam ocorrendo na França, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial na Inglaterra, a Revolução Cultural e Científica introduzida pelo Iluminismo, inclusive com o livro A Evolução das Espécies, de Darwin, de 1859, né, que pôs em xeque a teoria criacionista. Quando, né, além disso tudo, o que mais nós temos de significativo nesse ano de 1844 é que, paralelamente a esses movimentos de agitação e reformulação intelectual e cultural que estava em cunho e em desenvolvimento na sociedade, havia uma outra revolução de cunho espiritual que também dava as caras e dava início ao movimento, a uma renovação dos movimentos religiosos mundiais. E o que nós temos de mais significativo isso, segundo a exegese do sermão profético à luz da doutrina espírita, foi que em 1844 os fenômenos de Hydesville, em Nova York, passaram a ocorrer. Ainda não na residência da família Fox, porquanto você lerá e verá que a família Fox apenas se mudou para aquela residência em 11 de dezembro de 1847. No entanto, já em 1844, chegavam notícias de que aquela casa era assombrada. E esse relato você obtém, por exemplo, no sítio da FEB na internet, febnet.org.br, procurando o conteúdo intitulado Família Fox. E, como você certamente não ignora, foram esses relatos na residência da família Fox que deram origem aos primeiros contatos inquestionáveis dos homens com o mundo dos espíritos. Fenômeno que se espalhou pelo mundo, repercutiu na Europa, notadamente com as mesas girantes em 1853, até chamarem a atenção do professor, educador, escritor francês Hippolyte Léon Denis Rivail, que começou a estudá-los em 1854 e que, fruto desse estudo, redundou na publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, o surgimento da doutrina espírita, história que nós, espíritas, conhecemos muito bem, tratando-se, pois, da tal pedra que atinge a estátua nos pés e se transforma em uma montanha com a disseminação de seus princípios doutrinários, a fazer com que as teologias cristãs revisem suas interpretações, para restabelecer a pureza original e alargar a compreensão daquilo que Jesus não pudera ainda reportar, em cumprimento da promessa do Consolador que viria para recordar o que ele dissera e ensinar todas as coisas,
consoante João 14:26. Sim, meus queridos, Jesus já voltou em espírito e verdade e trouxe com ele a terceira revelação para restabelecer a verdade sobre todos os fatos e restaurar a pureza original da sua mensagem. Veio como previsto, com um fugaz relâmpago no céu, como um ladrão que entra em casa no meio da noite. E os homens invigilantes ainda não se aperceberam, mas sua presença já se faz perceptível e já se ouvem rumores aqui e ali de novas formulações doutrinárias que põem por terra antigos dogmas religiosos, por exemplo, o Seminário Jesus, de 1985, que reuniu cerca de 200 pensadores para promover uma releitura crítica da Bíblia em busca do Jesus histórico, adotou alguns pressupostos de plausibilidade, dentre eles o da antissobrenaturalidade, ou seja, nada do que Jesus teria dito ou feito teria sido sobrenatural. Paradigma esse que é defendido por Kardec ali nos capítulos 13 e 14 do seu livro A Gênesis, quando ele vai trabalhar a questão dos milagres de Jesus, por exemplo. Outro exemplo, o conceito de reencarnação finalmente chega ao Ocidente e adentra com força em campos como a arte, na literatura, no cinema, em pesquisas médicas, em pesquisas psicológicas. E hoje em dia dificilmente há espaço para a concepção criacionista em sentido literal, do fiat da criação em 6 dias, mas abre-se também para uma compreensão alegórica do texto, e você vai ver que os dogmas tradicionais religiosos vão ruindo pela força da verdade que emana da doutrina espírita, que veio então restabelecer as palavras de Jesus, o sentido original e a interpretação daqueles conteúdos em que ele mesmo disse não poderia ser mais explícito naqueles momentos, por falta de pressupostos teóricos, cognitivos para a compreensão por parte da humanidade. E assim, meus queridos, que a humanidade caminha então a passos rápidos ao encontro de Jesus para adentrar um novo tempo em seu período de regeneração. Segundo a contagem dos tempos proféticos por Daniel, isso se dará no ano de 2064, conforme demonstramos. No entanto, chega-nos a informação do Chico Xavier, inspirado por Emmanuel, de que a Terra já seria um mundo regenerado por volta do ano de 2057, conforme se encontra registrado ali no livro, como é que chama? Plantão de Respostas. E, na verdade, é um livro que faz a transcrição do segundo Pinga Fogo, aqueles programas da extinta, acho que era a TV Tupi, né, que o Chico fez. E esse tempo de 2057 é corroborado também pela informação do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria, do Evangelho, de Humberto de Campos, barra Irmão X, né? De que a partir de 1857, para quem o advento, que marcaria o advento do Consolador, ocorreria 100 anos de movimento preparatório e outros 100 anos que haveriam de vir para a implantação do mundo de regeneração, por isso o que marcaria para 2057, o que é consequente, o que é compatível com a maneira de contagem dos prazos, né, em sentido judaico, né? Já que eles são seternários, né, contados por 7 anos, é, isso poderia se reportar então e eles passam a ser contados a partir do ciclo anterior, né? Então um período inicial desse processo de renovação, de regeneração, se daria em 2057. Daqui 37 anos, estamos nós, o estabelecimento de um
novo reinado, um reinado espiritual, um reinado eterno, um reinado indestrutível, na medida em que novas concepções não nos permitirão retroceder em avanços da compreensão da questão humana. Kardec, compreendendo toda a necessidade desse ciclo, vai trabalhar esse tema também no capítulo 18 de A Gênese, os tempos são chegados, e dizer que toda vez que a humanidade se encontrar madura para subir um degrau dentro dessa escala evolutiva das coletividades, nós podemos dizer que os tempos são chegados, né? E aí, voltando a Jesus no sermão profético, ele nos pede para olhar a figueira. Quando virdes que os seus galhos se renovam e seus ramos começam a brotar, sabeis então que o verão está próximo. Estamos em plena estação, meus queridos, e os ramos que começamos a perceber são os ramos da renovação social, em busca de uma sociedade não somente mais justa, mas como também mais tolerante, mais inclusiva, mais provedora, mais múltipla, em busca de da construção da paz, da fraternidade universal, em que todos tenham o seu potencial de desenvolvimento preservado e contemplado pela coletividade. Diz Kardec, em consonância com Jesus, que o dia e a hora exata nós não sabemos, mas que os sinais seriam observados mais em relação com os fenômenos do estado social, de ordem moral, do que nos fenômenos de ordem física, né? E nesse sentido, meus queridos, nós já vivemos tempos em que algumas práticas não são mais toleradas, não podem mais ser toleradas. Alguns posicionamentos discriminatórios, exclusivistas, supremacistas, intolerantes, deverão ser cada vez mais deixados de lado à margem do caminho. E aí é preciso abrir um parênteses para dizer que, em que pese estarmos na proximidade desse sétimo e último milênio profético, o milênio sabático, que haverá de trazer as renovações, nessa maneira do ser humano lidar, sobretudo, uns com os outros e com a vida, em observância, em consonância com uma compreensão alargada da própria vida e das leis divinas, este também é um período de expiação, sobretudo para aqueles que se mantêm rebeldes e insubmissos à vontade de Deus. Assim, enquanto para uns esses estertores em que vivemos marcará o período de um novo mundo, um novo tempo, um mundo mais feliz, mais justo, mais ditoso, mais equânime, mais fraterno, mais inclusivo, para outros corresponderá um momento de perdição mediante o afastamento e posterior exílio para que continuem sua jornada evolutiva em outro orbe, em outro planeta, pois é chegado o momento do juízo, da separação do joio do meio do trigo. Portanto, esse período é também um período de convulsão, em que as forças do atraso produzem o último esforço de retenção da alma humana. No entanto, nós podemos guardar a certeza de que elas não prevalecerão. Nesse sentido, meus queridos, calam mais fundo ainda as advertências de Jesus aos seus discípulos ao final do sermão profético para nos mantermos alertas e vigilantes, atentos contra os falsos messias, para que o momento simbólico em que a rede varredora do progresso vai arrastar e separar os bons dos maus peixes, pois que a marcha do progresso não mais será detida, e Lucas 21:34 nos exorta: tende cuidados de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades dessa vida terrena, e para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa, como uma armadilha, meus queridos. Nesses momentos de
renovação, a separação vai ser inevitável dentro desse processo de seleção espiritual que irá apartar parte da humanidade que vem fazendo sua trajetória evolutiva por essas abençoadas paragens divinas no nosso planeta Terra, pois diz o texto bíblico, 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, o outro será deixado, 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada, a outra ficará para trás, Mateus 24, 40 e 41. No entanto, nós sabemos, dentro da visão alargada da doutrina espírita, que isso não vai representar uma destruição para aqueles que não permanecerem ou que não comportarem o momento evolutivo planetário. Apenas serão degradados para fazer a sua trajetória em outras das muitas moradas da casa do Pai. Mantenhamos-nos, pois, fiéis e vigilantes, meus queridos, os tempos são chegados e uma nova era bate às portas da humanidade. Um novo tempo em que teremos o reposicionamento dos valores com a primazia do reino, dos céus e da sua justiça diante da trajetória humana, o que necessariamente nos fará mais fraternos, irmanados em família universal e, sobretudo, guiados por um único pastor que conduzirá todas as suas ovelhas para o seu aprisco. É isso.